E nós brasileiros que estamos denunciando há vários anos as coisas, no mínimo, muito estranhas que estão acontecendo no nosso país, devemos agradecer dia sim, dia também ao Elon Musk, que através de uma publicação, de uma pergunta que ele fez para o Moraes, a partir dali ele começou a escancarar para o mundo o que está acontecendo no Brasil. E o The Wall Street Journal tem aqui um artigo espetacular, que eu vou repercutir com vocês, que fala exatamente o que está acontecendo no Brasil, do meu ponto de vista, está sendo fidedigno, está colocando o dedo na ferida do STF e está colocando o dedo na ferida do Moraes. Nessa reportagem também coloca algumas críticas em relação ao Bolsonaro, mas o cerne desta matéria, para mim, é como eles retrataram fidedignamente o Brasil de hoje. E isso mostra que aquele controle que boa parte da imprensa brasileira, que na minha opinião estava fazendo de maneira impecável, de segurar ao máximo as barbáries do Brasil para o mundo afora, com o Elon Musk, isso estourou de uma maneira tão rápida, mas tão rápida, que a informação já está correta, porque agora saiu do controle da nossa imprensa tradicional. Isso é o meu ponto de vista, posso estar errado. Sem mais delongas, vamos entrar aqui nesse artigo. Ele está em inglês, eu vou usar aqui o tradutor do Google, tá, para conseguir repercutir com vocês. Então vou pôr para traduzir em português, é o próprio tradutor do Google. Maravilha. Então vamos repercutir essa matéria que está em inglês, mas traduzida pelo Google Tradutor. Elon Musk resiste à censura brasileira. É uma briga entre um tribunal superior politizado e os críticos do presidente de esquerda, né, o presidente Lula. Entrando aqui, o segundo parágrafo, vocês vão ver, assim, é certeiro. Começando, a Suprema Corte do Brasil ordenou na semana passada que a Polícia Federal incluísse, né, o empresário Elon Musk no seu inquérito sobre milícia digital. A investigação tem como objetivo descobrir uma suposta conspiração não das Forças Armadas, mas de locutores. Assim, mas seria no sentido de cidadãos, né, comuns. O juiz Alexandre de Moraes quer que a plataforma Twitter de Musk bloqueie declarações de usuários brasileiros que o judiciário considere notícias falsas. Cara, perfeito. É isso, que o judiciário considere. Musk decidiu resistir a essa censura, tornando-o alvo dos promotores federais. Olha este segundo parágrafo, galera. Este caso não tem nada a ver com conter o domínio das grandes tecnologias, das big techs, né? Ou reduzir os riscos para a democracia ou mesmo proteger as crianças das redes sociais. Esta é uma luta entre um Supremo Tribunal politizado e os críticos do presidente Lula. Isso mostra que o Brasil não tem mais um judiciário independente. A triste realidade é que a sua democracia está a morrer em plena luz do dia. Galera, isso é exatamente o que eu vejo do Brasil de hoje. Para mim, fidedigno. Tá impecável. Não só estourou a bolha, como a informação tá chegando completa. Pelo menos do meu ponto de vista. Cara, perfeito, impecável. Mas vamos continuar. O tribunal quer calar a boca dos formadores de opinião cujas políticas não concorda. Perfeito. Mas que alcançam milhões de pessoas através de plataformas como o Twitter. Muitos brasileiros, assim como Musk, acham isso antidemocrático. Eu também, sim, tô nesse grupo. Eles acham que o ministro Moraes está agindo como um tirano, que acredita que o seu lado é o dono da verdade. É a forma como eu enxergo também. Eles temem que um tribunal com tanto poder arbitrário seja um perigo muito maior para a liberdade brasileira do que qualquer voz independente, mesmo aquelas que estão à margem. Na democracia liberal moderna, a liberdade de expressão funciona como um freio ao poder absoluto. O executivo tem o púlpito intimidador, mas o acesso do público a pontos de vista contrários contribui para a vitalidade do debate público. São obviedades que hoje precisam ser ditas. Isso é tão óbvio, mas tão óbvio, que não teria que estar num texto. Mas na nossa situação atual, a gente tem que... Eles, né? E no caso, ela está explicando beabá. A Constituição do Brasil protege as liberdades civis e a liberdade de expressão. Tem sido um valor brasileiro desde que o país voltou à democracia em 1985. Isto é,
Lula e o seu Partido dos Trabalhadores serem apanhados com as mãos no pote de biscoito. Bom, aqui deve ser uma expressão no sentido de corrupção, né? E Lula ir para a prisão em 2017. O maior escândalo de corrupção e suborno da história do hemisfério ocidental expôs a criminalidade da classe política e dos seus amigos da comunidade empresarial. Tá falando aqui da Lava Jato. Em 2018, os brasileiros elegeram o presidente Jair Bolsonaro, um estranho que prometeu limpar a casa. Bolsonaro é um ex-capitão do exército, com um estilo vulgar que pode ser rude, mas isso por si só não explica porque boa parte do país contraiu a síndrome de perturbação de Bolsonaro. Lula também pode ser vulgar. A principal transgressão de Bolsonaro foi a sua promessa de proteger a propriedade privada, restaurar a lei e a ordem e desafiar as políticas de identidade. Ele foi apoiado por conservadores, libertários, classes trabalhadoras e médias, empresários e agricultores, todos cansados do socialismo democrático. Muitos estavam dispostos a ignorar as falhas de Bolsonaro em troca de se livrar do PT. A mídia tradicional os chama de extrema-direita. E daí para pior. Extrema-direita, quando eles só falam extrema-direita, é elogio, porque sempre vem vários outros impropérios na sequência. Como presidente, Bolsonaro estava longe de ser um defensor dos mercados livres e a sua linguagem era muitas vezes imprudente, mas a sua administração restaurou a sanidade fiscal, desregulamentou partes da economia e tornou a realização de negócios menos onerosa através da digitalização. Em março de 2021, a reeleição de Bolsonaro era uma ameaça suficiente para que os seus oponentes decidissem que tinham que reanimar o Lula. Olha como tá preciso, pelo menos do meu ponto de vista. O culto à personalidade de Lula sobreviveu ao escândalo de corrupção multibilionário, B de bola, ocorrido durante os 13 anos de seu partido no comando. O Supremo Tribunal, olhe como a bolha estourou, mas de novo, com a informação na minha leitura correta. O Supremo Tribunal anulou a condenação de Lula, que havia sido mantida por 2 tribunais de apelação, e libertou-o da prisão. Ele estava livre para concorrer novamente à presidência em 2022, embora nunca tenha sido inocentado. Ele colocou aqui exonerado, acredito que seja inocentado. Não surpreendentemente, só lembrando, tá? É um texto em inglês que eu estou traduzindo com o Google Tradutor, tá? Então essa reportagem é original em inglês, só para refrescar a memória. Não surpreendentemente, os seus críticos enlouqueceram, partilhando a sua indignação na internet. Moraes vinha silenciando os oponentes de Lula há meses, convidando os brasileiros a denunciar seus vizinhos. Mas à medida que a campanha esquentava, as coisas pioravam. O Tribunal Eleitoral insistiu cada vez mais que as plataformas a bloquearem a expressão, a liberdade de expressão aqui, acredito, e ordenou que o YouTube desmonetizasse 4 canais brasileiros com um grande número de seguidores. Isso também aprovou uma resolução concedendo-se o poder de policiar a internet. O tribunal instruiu Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube a remover conteúdo que desaprovava. Nos últimos anos, os críticos de Lula tiveram as suas contas bancárias congeladas e os registros financeiros intimados. Aqui entendo que seja a quebra de sigilo, né? Sigilo bancário quebrado. Alguns fugiram para o exílio, onde souberam que os seus passaportes foram cancelados. Provavelmente deve estar falando do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino, talvez tenha outros aí que eu, de cabeça agora não estou me recordando. Questionar a legitimidade da vitória eleitoral de Lula levou alguns à prisão. O denominador comum tem sido a falta do devido processo legal. Cara, isso aqui é a mídia internacional falando. É ou não é a realidade que vocês estão percebendo? Lendo esse texto, eu falo, tá certinho. É o que eu penso também do meu país neste momento. O Congresso do Brasil não conseguiu aprovar legislação que autorize o tribunal a proibir o que subjetivamente chama de notícias falsas. Mas o tribunal continua a exigir que as plataformas bloqueiem esses conteúdos. Em 6 de abril, Musk se rebelou, tuitando que, embora o Twitter tenha informado as contas que foi instruído a bloquear,
ele não sabe os motivos pelos quais essas ordens de bloqueio foram emitidas. Nem sabe quais postagens supostamente violam a lei. E é proibido de dizer qual tribunal ou juiz emitiu a ordem, ou com que fundamento. Lembra? O Musk falou realmente isso, que as contas que foram derrubadas por pedido do Moraes, a plataforma não podia revelar que a derrubada do perfil foi por uma decisão do Moraes. Eles tiveram que inventar que foi por descumprimento de políticas da plataforma. Cara, olha que absurdo. Olha que absurdo, né? Isso o Musk falou. O Twitter é ameaçado com multas diárias se não cumprirmos, disse o Musk. Na semana passada, ele suspendeu o bloqueio de alguns usuários. Ele também ameaçou divulgar sua comunicação com o tribunal, né? As provas, né? Uma contabilidade que os brasileiros merecem ver. A gente está nessa expectativa, realmente, do Elon Musk trazer essas provas, né? Porque se ele ficar só no discurso, eu temo que isso aí aumente a força, né, do Moraes em relação até às coisas erradas que vem acontecendo e que juristas brasileiros vêm denunciando há alguns anos, advogados, etc. Então, eu achei esse artigo muito bom. Eu acho que o conteúdo está chegando completo agora, depois do Elon Musk, para a imprensa internacional. É claro que ainda tem aqueles veículos de extrema esquerda lá fora que, claro, vão atacam o mensageiro, atacam o Elon Musk, ignorando completamente o conteúdo das acusações, que se forem verdadeiros, são gravíssimos. Mas muitos ainda ficam atacando o Elon Musk, o mensageiro. Mas vários outros veículos de comunicação mundo afora entraram no mérito das acusações. Esses dias também circulou um trecho de um programa lá da Austrália, onde jornalistas debatem assuntos internacionais, e eles ficaram escandalizados com o que o Moraes faz, né, baseado no que o Elon Musk denunciou. E eles estavam lá, 3 minutos lá discutindo, mas assim, os caras estavam falando, tem como ser pior do que isso, essa tirania? Um dos caras nesse programa da Austrália falou. Então assim, estourou a bolha. Nas redes sociais, se vocês olharem com calma, tem publicação em alemão, em espanhol, em inglês, em tudo quanto é idioma, já tratando o caso Brasil. Então a gente deve isso ao Elon Musk, porque a gente ficava aqui gritando, a gente que eu falo, os brasileiros, né, que estavam denunciando isso, e meio que gritava e ninguém ouvia. Teve que vir um bilionário, um dos caras mais ricos do mundo, com um monte de empresa top, denunciar, para aí o mundo, né, dar uma atenção pro que o Brasil tá passando. Mas eu acho que o nosso trabalho também ficou dificultado, porque uma parte importante da nossa imprensa, que na minha leitura é mais militante do que jornalista, por esses casos de arbítrios estarem ocorrendo com adversários políticos desses militantes da imprensa, eles estavam aplaudindo, muitos deles. E aí é óbvio que isso dificulta com que a informação completa chegasse para o restante do mundo. Com o Elon Musk não, ele sem minhas palavras já começou a falar um monte de coisa. Pessoal, é isso. Comentem o que vocês acharam desse editorial aqui do... Editorial não. Esse artigo do The Wall Street Journal. Eu gostei muito, né? Reforço, gostei bastante. Coloquem nos comentários o que vocês acharam desse texto, né? E o que vocês estão vendo? Quais as suas expectativas em relação aos próximos passos? Será que o Elon Musk vai trazer as provas? Como que o Moraes vai se comportar a partir de agora? Será que a Constituição vai ser ultra mega respeitada a partir de agora e todo o arcabouço legal brasileiro? São perguntas que, assim, eu rezo para que sim, né? O Brasil precisa urgentemente voltar ao normal. E uma democracia só volta ao normal com cumprimento irrestrito de todo o arcabouço legal. É simples assim, não tem mistério. Não tem mistério. Bom, se gostaram do conteúdo, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp pra gente também sair da bolha. Verifiquem se vocês continuam inscritos em todas as minhas redes. Eu vejo comentários com certa frequência de gente falando, me desinscreveram, eu te seguia, de repente parei de te seguir, mas não fui eu que me desinscrevi. Ou gente falando assim, pô, eu te sigo, mas não aparece mais os seus vídeos na minha timeline. Então, uma dica que eu dou é o seguinte: assim que vocês assistirem aos vídeos, deixa o like para o algoritmo entender que você gostou. Porque se você só assiste, não comenta, não deixa like, a tendência é que o algoritmo vai tirando realmente da frente esse tipo de conteúdo que você não demonstrou ter gostado. Então deixa sempre o like para reforçar isso para o algoritmo. E até o próximo vídeo.